nem tudo vai ser implementado como está no papel. E a gente corre o risco, inclusive, ainda de retroceder a tal ponto de que já foi uma conquista, né, que foi indicado nas conferências, na 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, na 14ª Conferência de Saúde, e que isso foi indicado e foi apropriado e contemplado nessas políticas, que a gente tem um retrocesso e que isso seja retirado. Então a gente tem que se organizar assim, enquanto movimento, para garantir a implementação dessas políticas como elas foram escritas, né? Porque elas são legítimas, porque tiveram os canais de participação legítimos previstos pelo governo, pelo SUS, né? E esses temas vão certamente vir nos fóruns de discussão desse curso, vão aparecer nas temáticas, né? Eu acho importante que e aí como ponderar isso, que tipo de resposta dar com toda a ponderação necessária para você estar instalando em nome o curso que envolve Senad, UFSC, etc. Mas vocês têm que estar muito bem situadas desta questão e ponderar numa direção do questionamento, né? Dessa desconstrução. Eu queria falar aqui bem rapidamente, né, que não é o que a gente tinha previsto, mas como a situação trouxe, né? O que é isso? Ninguém está com fome, né? Ainda não. Tá, então assim, se a gente for pensar esse modelo de tese e antítese, né, dadas certas condições, veja, sociais, históricas, econômicas, políticas, né, certa concepção se torna hegemônica, né, e ela acaba desdobrando, sim, práticas em ações, né. Eu sou professora de epistemologia, sempre gosto de discutir essa questão, né, de quanto que a concepção do fenômeno ela é o que sustenta a ação e a prática. E que não adianta você mudar a prática se você não mudar a concepção do fenômeno. Né? Porque senão você vai fazer num novo lugar um velho, se você continua acreditando na mesma lógica. Né? Então, os cabos são meus filhos. Isso, exatamente. Quer dizer, a gente tem uma nova política de saúde no nosso país, uma nova política de saúde mental, uma perspectiva outra para o campo da autodrogas, mas ainda a gente faz nesses serviços novos muitas coisas que repetem o modelo tradicional, porque a gente não conseguiu mudar as concepções ainda. Né? Então, por isso que é importante vocês estarem situados nisso, porque essas contradições vão aparecer. Né? Então, se a gente for pegar essa tese, essa antítese, qual é o modelo no campo da saúde mais geral? A gente chama de modelo biomédico no campo da saúde. O que vai se contrapor a esse modelo biomédico, que era centrado o quê? Era hospitalocêntrico, centrado nos serviços de terceiro, né? Da atenção terciária, onde tudo era levado ao hospital, centrado isso, na concepção da cura da doença, né? Ou seja, um modelo de clínica voltado para a doença, para sinais e sintomas, etc. Né? E que se desdobrava o quê? No tratamento medicamentoso. Né? Então, isso no campo geral da saúde. Né? Se esse modelo para o campo da saúde mental vai ser a concepção da doença mental, né? E que se desdobra, então, na lógica manicomial, da internação psiquiátrica e da medicalização do sofrimento. Né? Então, qual é a antítese a isso? A antítese não sistema de saúde, desenvolvimento sanitário, construção de uma saúde integral, sistema único de saúde, todos os seus desafios. Né? No campo da saúde mental, que concepção é esta? Né? Há todo o processo que vai desdobrar-se na reforma psiquiátrica. Questionamento da loucura como um fenômeno individual, como um fenômeno mental, mas sim a compreensão de que a loucura é uma construção social, é algo que se produz no social, nas relações, aí ela ser psicossocial, né? E a necessidade então de que o isolamento produzido nos manicômios, que produz o corte com a realidade, né? Com as comunidades, com o território, isso só se sustenta porque você entende o fenômeno daquela forma, que é da cabeça do sujeito, é dele, né?
E, na verdade, quando você tem uma compreensão social, você tem que fazer a intervenção no território. Lá onde está esse sujeito? Aí, a construção dos CAPs, da rede, que é uma rede, né, que tem que dar conta, etc. Então, todo esse desdobramento. Então, eu quero pensar isso no campo de álcool e drogas, como é que é, certo? Essas tese e antítese no campo de álcool e drogas. Então, no modelo de atenção ao usuário de drogas, o que a gente chamaria de tese psiquiatrizante, que foi um modelo, e veja que é interessante, porque aqui a tese psiquiatrizante que vai entender a dependência, o uso de drogas abusivo como uma doença crônica e recorrente, né? Que é, inclusive, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, etc., este modelo aí, ele já vem como uma antítese ao modelo moral. Ao modelo que entendia que o problema das drogas era vício, era o sujeito que tinha escolhido o mal, que era o... né? Ele já vem como uma contraposição ao modelo moral. Né? Mas ele não faz a ruptura total com o modelo moral. Né? E... na verdade, nós temos, então, na nossa sociedade, muito fortemente, um modelo moral que entende, que reflete, veja, nas respostas das pessoas que estão ali no bairro Santo Antônio, dizem, não, tem que se livrar desse lixo, essas pessoas são a escória. Isso é um modelo moral, certo? A concepção moral do problema, de que a droga é o mal, que aquelas pessoas são um lixo, que aquelas pessoas são viciadas, etc. Né? Ao mesmo tempo vem a ciência biomédica, que não é só de médico, é de muitos psicólogos, ciências sociais, enfermeiros, certo? Nós estamos falando aqui de biomédico pela ênfase, né, na compreensão, certo? E vem então o modelo biomédico que vai dizer, não, isso é uma doença crônica e recorrente. Significa que ela não tem cura, né, que o sujeito... E aí vem sustenta todos os modelos, vejam, que vocês vão encontrar demais entre os conselheiros, tenho certeza, né, de que o cara vai ser eternamente um usuário em recuperação. Ele nunca vai sair daquela situação, né, porque aquilo ali é crônico e recorrente. E é uma doença. Então, se é doença, tem a ver com uma perspectiva organicista, hereditária, neuroquímica, e toda a discussão da neuroquímica, que obviamente, quando se trata de droga, é um aspecto que tem que estar em jogo, porque ela é uma substância química, né? Mas a gente sabe que não é ela por si só, como é que dizia o Nery ali, aqui não se trata de falar da droga, e suas vicissitudes. Então, a droga está ali, e lógico que um álcool, um crack, uma maconha tem funcionamentos totalmente diversos, sem dúvida, produzem reações e comportamentos diversos, sem dúvida, né? Mas isso por si só não explica a situação, a complexidade da situação. Outros elementos têm que entrar, né? Mas o problema é que esse modelo reduz, né? Tanto que a gente fala dependência química, né? Que é um reducionismo, né? A dependência, ela não é química, né? Ela tem múltiplos aspectos que estão envolvidos, né? Então, e esse problema, o problema relacionado, eu estou trabalhando mais com a dependência, que é quando a coisa já está instalada enquanto problema, né? Mas essa questão aí é entendida como um transtorno, né? E um transtorno individual. É do cara, o problema é dele, né? E aí vem toda uma culpabilização do usuário, né? Que junta aí o modelo moral, aí os dois começam a andar juntos, né? Que sustenta então uma descrição de o modelo empiricista, né? Que descreve sintomas, classifica faz a ontologização e demonização das drogas. O grande problema são as drogas, a droga é o grande mal, né? Que dentro dessa perspectiva de concepção, que desdobramento a gente tem isso? A lógica de que o tratamento é a internação, porque se é individual, é uma coisa que é orgânica, você tem que fazer duas coisas: isola esse cara, porque ele está perturbando a ordem social, e dá tratamento farmacológico, se é neuroquímico. Põe uma droga lícita para tratar a droga ilícita, certo?
E esse é o modelo tradicional. E a intervenção vai ser onde? No plano individual. Porque não está entendendo com todo o contexto que está em jogo aí. Certo? Aí vem toda a discussão, veja, que se vocês pegarem na mídia, vocês vão escutar isso direto, de que a drogadição é a grande responsável pelos problemas sociais, atualmente. Aí você pega na mídia situações de gente que assassinou, de brigas, de roubo, de violência. Não quer dizer que efetivamente não tenha por trás da violência urbana a situação da droga. Tem. Mas o problema é tudo. Tirar isso, descontextualizar e colocar isso como demônio. Né? Tá? E veja, todo o interesse da indústria farmacêutica por trás dessa medicalização, de trocar a droga que é ilícita ou que é abusiva, casual, por uma droga de receituário, né, que vai estar alimentando a indústria farmacêutica. E toda a lógica, veja, da manutenção do status quo, da moral dos costumes, porque é isso, o cara é o viciado na perspectiva moral, o cara é doente na perspectiva biomédica, né, e ele tem que sair. Você não discute que relação familiar é essa, que sociedade é essa, que produz esse tipo de situação. Né? Então você com isso mantém o status quo. Veja, quando uma frente parlamentar em Santa Catarina diz que é revolucionário criar 1000 leitos para internação das pessoas que usam porque são doentes, qual o modelo que ela está defendendo? Pergunto para vocês. Não é este modelo da tese? Este modelo que mantém as coisas como estão, que não põe o dedo na ferida? Veja, ao mesmo tempo que o Estado diz que está fazendo, nós estamos fazendo alguma coisa por essas pessoas, porque ele é chamado à responsabilidade. E ele está dando a resposta. Que resposta é essa? Certo? Veja, diferente de uma resposta que critique essa lógica, que é um pouco a resposta que se está construindo em muitos lugares, é a resposta que como é que se chama? O ponto de encontro, diferente da resposta que o ponto de encontro oferece, que é outra lógica, outra concepção, outra ação. Né? Então, veja, se a gente vai trabalhar na antítese, nós temos que fazer essa ruptura dessa lógica da doença, dessa coisa crônica e recorrente. Entender que são situações que se constroem em determinadas circunstâncias e que se constroem, podem ser desconstruídas se nós entendermos quais são os elementos, os contextos que estão em jogo aí. Né? Portanto, veja, você vai trabalhar na perspectiva psicossocial. E o psicossocial, porque lógico, se nós estamos discutindo a questão das drogas, lógico que isso tem uma intervenção bio. Não vamos negar isso. Certo? O problema é não reduzir a isso. Né? Ou seja, uma perspectiva, não vou nem ficar discutindo, porque senão daria outra aula. Biopsicossocial é diferente de integral. Integralidade é muito mais do que biopsicossocial, certo? Muito mais do que a somatória do bio, do psico e do social. Integralidade implica pensar o conjunto, a relação de funções entre esses vários aspectos, mas não é o nosso caso, não cabe aqui. Mas, de qualquer maneira, veja, é a compreensão da dependência, do uso, como algo que é a escolha de um sujeito num dado contexto. E, se você vai trabalhar com esse cara, você tem que trabalhar esta escolha e o seu contexto. E não achar que ele é uma vítima passiva de um demônio que tomou conta dele, de uma escolha equivocada que ele foi conduzido, ou de algo que está lá, que ele herdou do pai, da família, do não sei aonde, do não sei aonde. Vejam como são aqui concepções totalmente contraditórias. Dependendo da concepção que você vai, o desdobramento depois na ação vai ser outro. Não adianta você querer funcionar se você continua entendendo que o cara, o problema é dele, é individual, estava lá na neuroquímica, reduzindo a isso, quero dizer, né? Etc. Certo? Então, veja, tem que ter uma compreensão integral desse fenômeno. A droga não pode ser vista como um problema em si,
que é a fala do Nery. Quer dizer, não me interessa a droga, me interessa o sujeito e suas vicissitudes. Este, veja, é o olhar ampliado que vai de acordo com o olhar ampliado em saúde, que vai na discussão da reforma psiquiátrica, que você tira o foco do problema, da doença, para pensar o sujeito e a sua relação com o problema, se o problema está instalado. Mas não é o problema em si que vai determinar. Então esta mudança aqui é crucial. Com isso, veja, você vai pensar que o tratamento tem que ser no território, tem que ser na comunidade, tem que ser onde esse cara está. Porque se o cara está lá pelo centro de Salvador, eu não penso tanto assim, mas pelo Pelourinho, pelo centro de Salvador, é ali que ele reside, é ali que ele tem a relação, não adianta você tirar dali e mandar sei lá para onde, quando ele vai perder seus vínculos, perder suas relações, onde ele vai fazer a ruptura com aquilo que dá sentido à sua vida, que pode incomodar uns aos outros, veja. O problema é o incômodo que isso produz, né? Mas se a gente quer trabalhar com integralidade, a gente tem que entender e respeitar isso. Se chama respeitar a cidadania desse sujeito. Eu tive uma experiência pessoal profissional, que se encaixa muito. A gente fez um grupo com adolescentes usuários de drogas e a gente estava conversando com eles a respeito de por que eles tinham entrado nas drogas. A maioria falava, eu gostava, eu usei com os amigos, e um menino chamou muita atenção, ele tinha 14 anos, ele falou, eu não gosto de droga. Eu falei, tá, mas daí o outro menino, como assim? Ele assim, é porque na minha casa todo mundo usava e se eu não usasse, eu não ia suportar. Ele falou, eu acho que se eu quisesse sair, se eu tivesse a oportunidade de sair, eu sairia, porque eu não gosto. A gente falou, então você gostaria de fazer um tratamento, alguma coisa assim? Daí ele, não, porque eu também não posso deixar eles lá. E depois eu vou me internar, eu vou ficar internada, eles vão ficar sozinhos, eu tenho uma irmã pequena. E eu vou fazer o quê? Daí ele assim, daí pelo menos assim eu fico lá com eles e a irmã dele de 6 anos já estava fazendo uso de droga também. E ele falou, não, eu não quero ir porque eu vou ficar internado, porque eles têm essa ideia. Ele falou, eu não quero ir porque eu vou ficar internado e eu não posso deixar eles sozinhos. Então ele entrou porque ele falou que era a única fuga dele, porque ele não aguentava ficar junto com todos da família drogados. Então ele se drogava também. E pra fugir, que era uma fuga. Então imagina, você vai internar uma pessoa, colocar ela lá, faz o tratamento, sei lá, farmacológico, ela deixa essas ligações neuroquímicas, mas ela volta para esse ambiente e vai fazer o quê? Você não vai cuidar dessa parte social, que é o problema, na verdade, não foi a ligação neuroquímica. Por exemplo, dentro dessa lei que você já conhece, qual seria a forma de intervenção nessa situação? Seria possível? Eu não sei o que eu faria. Foi o que a gente ficou se perguntando naquela vez. O que a gente pode fazer? O que a gente pode interferir? Você foi porque via. Você foi porque via. Como você teve acesso a isso? Como estagiário da onde? Você estava inserido? Foi um projeto que nós fizemos de reconhecimento desses jovens dentro de uma comunidade, dentro da unidade básica de saúde, que a gente fez um grupo de discussão. Então a gente abriu dentro da unidade, foram feitos alguns convites para alguns adolescentes que os agentes de saúde conheciam. E esses adolescentes apareceram. A gente até estava esperando que não viessem muitos, porque tem eles acabam não indo, e a gente estava esperando que fosse 1 ou 2, e nós tínhamos um grupo de 8 adolescentes que fizeram parte. Então daí vieram, eu vim porque eu estava passando e resolvi vir, mas a gente viu que alguns estavam com uma carência afetiva, principalmente. E a maioria na hora não tinha feito uso de drogas, e falaram, não, agora eu não usei para vir aqui conversar com vocês, porque senão eu ia estar muito doido, o menino relatou. Eu ia estar muito doido e não consegui conversar. E daí foi esse alcance que a gente teve. Na verdade, a gente foi mais com a intenção de conhecer esses jovens essa realidade, né? Foi dentro de uma disciplina de saúde mental que a gente tem na sexta fase, na universidade. E daí a gente conversou, justamente para conhecer essa realidade. Porque eu fiquei pensando que, assim, muitas questões desse tipo vão aparecer, né? Das pessoas que estão fazendo o curso, perguntando a vocês, né? Estou numa situação dessa, assim, e aí? Dentro, inclusive, do material que é dado no curso, que propõe a rede, que rede seria possível acionar diante dessa situação, né? Assim, ainda que você tenha aí dentro da disciplina
seria interessante ter acionado a rede que poderia chegar até essa família que você está falando, que é a questão do direito pessoal, mas que é uma questão familiar. Então, assim, identificar a rede daquela comunidade, provavelmente a atenção básica, a abertura de agentes comunitários e CRAs, assim, está discutindo um pouco aquela situação, porque a primeira medida não é chamar o CACS, né? A primeira medida é ver quem está no território, qual a rede que está naquele território, que pode ser acionada para conhecer melhor aquele problema e tentar se aproximar desse menino que, na verdade, faz um pedido de socorro para você. Na verdade, principalmente o caso que faz atendimento familiar. No NASF, existia uma rede social. Era uma área que estava descoberta, esse menino estava numa área que estava descoberta pela equipe de PSF, e ele foi lá também porque ele viu o convite na unidade básica, ele passou ali e viu o convite. Então, a gente até passou esses dados para os responsáveis da unidade, eles falaram que iam procurar o menino e tudo, mas eu não acredito que tenha realmente acontecido isso. Porque quando eu fui ao NAPET e eu acompanhei o trabalho da psicóloga na unidade básica da agronômica, o que aconteceu? Daí, se fazia uma visita domiciliar, assistente social, psicóloga, e tentava reorganizar. Então, tipo, a gente tinha uma criança de 6 anos, tentar fazer contato com os familiares para ver quem poderia, quem sabe, ficar com essa criança, com esse adolescente de 14 anos, e fazer esse vínculo com esses usuários dessa família e posteriormente encaminhar para o caso. É que teoricamente é muito bonito tudo isso, só que na prática não funciona. Então a gente chega lá para te inserir, chegar e entrar, marcar uma visita domiciliar. Primeiro que a demanda é enorme. Aí o PSF é maravilhoso no papel, chega na hora, nutricionista tem que, por exemplo, na nossa realidade, tem que cobrir uma macro-região enorme, então ela está lá no centro de saúde, na unidade, de 15 em 15 dias, então não tem como suportar essa demanda, acho que acredito também com outros profissionais. Aí para chegar, marcar uma visita domiciliar, e aí tu tem que ainda ter um contato, eles não vão deixar tu entrar na casa deles, eu cheguei a entrar na casa de um traficante, então assim, simplesmente não é fácil de chegar lá, então tu tem que abrir portas, então na teoria é tudo muito fácil, mas é difícil de chegar lá e criar esse vínculo, né? Aproveitando, eu já queria fazer uma colocação da belíssima forma que a professora trouxe pra gente essa tese, que eu já sabia, mas na prática a gente não tem essa visão, e até trazer pra mim, vocês foram falando e eu fui lembrando, trazendo pra nutrição, né? Então, simplesmente, na verdade, com relação a essa teoria, né, simplesmente as áreas, eu acho que já estão se aproximando, tentando quebrar esses paradigmas, na verdade. O que eu trouxe, fiquei pensando, né, na minha dissertação agora, nossa conclusão, as pessoas têm conhecimento sobre o que são alimentos saudáveis, por que elas continuam se alimentando de forma errada? Então é a mesma coisa, as pessoas sabem que drogas fazem mal, então não é por aí, elas têm esse conhecimento que faz mal. O que faz elas levarem a usar essas drogas? É isso? Então, assim, ações voltadas apenas para o comportamento individual, hoje em dia já tem esse conhecimento de que não é suficiente para melhorar a qualidade de vida delas, por que elas continuam usando. Então tem que começar a criar consciência, quebrar paradigmas de simplesmente trazer ações voltadas para o ambiente em que as pessoas vivem, que na nutrição a gente chama de um ambiente obesogênico, ambiente nutricional, obesogênico, porque que levam as pessoas, porque assim, no momento em que... Eu tô nessa. No momento em que as pessoas não têm acesso aos alimentos saudáveis, porque eles são caros, porque as frutas são caras, e em contrapartida, os alimentos competidores, uma bolacha que tu compra pro filho, um pacote de biscoito é 50 centavos, enquanto que um quilo de uma fruta é 5, 6 reais. Então, a mesma coisa acontece nas drogas. As pessoas procuram as drogas para fugir e para encontrar um acolhimento que elas não têm na sociedade. Então, é isso que tem que procurar, ações voltadas nesse sentido, não só para o comportamento individual, só para o imediatistas, né, para o tratamento naquele momento, não é isso. Então, acho que tem que quebrar esses paradigmas. Não sei se é mais ou menos isso que a tese Exatamente, veja, essa questão dessa reflexão da tese da Dixie, na verdade ela se coloca em todos os campos do saber, né? E no campo da saúde isso é muito forte, né? A gente tem um modelo muito marcado pelos reducionismos, e a tendência hoje é o quê? É a gente trabalhar com uma concepção mais integral, onde você considere o sujeito e
as suas relações, o seu contexto, de uma perspectiva mais dialética, vamos dizer assim. Então há uma tendência para isso. Ainda que, veja, esta tendência não significa que ela seja hegemônica. Isso que é a questão que eu quero que vocês prestem atenção, porque vocês vão estar lidando com 40 mil pessoas, certo? E por mais que a gente vá estar discutindo com vocês aqui, e que a gente entenda, veja, que a gente tenha que construir e fortalecer a antítese, na verdade fortalecer a síntese, porque está na hora da gente superar a contradição, né? Mas, na verdade, o nosso cenário é um cenário ainda de contradição e de fortaleza da tese hegemônica. Ou seja, de maneira geral, na sociedade, no senso comum, ainda prevalece o modelo moral, o modelo demonizador das drogas. Tanto que eu estou dizendo que aqui em Santa Catarina, veja, o Tchan do Tchum, que é os caras, a intersetorialidade, não sei o quê, está decidindo o quê? Reforçando a tese. Certo? E quantos estados vão estar decidindo isso? Com esta tentativa do plano crack. Né? Então, como é que isso se coloca, veja? Como toda a ação lá de São Paulo, lá na Cracolândia, do Rio de Janeiro, que tipo de ação é esta? Uma ação de um Estado? É uma ação que vem reforçar a lógica da tese. Né? Então, assim, é importante que a gente se situe dentro disso. Por mais que a gente queira, veja, e a gente entenda que este curso tem que dar subsídios para uma perspectiva da antítese, que é a perspectiva da nossa política de saúde hoje, do SUS, da reforma psiquiátrica, dos CAPs, da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, certo? Que implica isso, implica rede, território, concepção integral do fenômeno, etc. Então, tem uma coisa que eu queria destacar em relação a isso, que é a questão da economia das drogas, que perpassa todo esse processo. Porque, por exemplo, é preciso pensar o que faz com que o governo, em vez de implementar os dispositivos da RAPS, abra 1000 leitos para comunidades terapêuticas. O que é que vai determinar isso? Né? Assim, por trás disso e da implementação da política, sempre tem uma relação de forças e isso passa pelo capital, pelos interesses políticos e econômicos que estão envolvidos nesse processo. Quando a gente está falando das drogas, a gente está falando de uma economia que movimenta o mundo. Então, assim, não é possível também fazer uma leitura inocente desse processo. Os jogos de interesses aí não são pequenos, de várias ordens. E por isso a gente precisa o quê? Fortalecer esses espaços, né? Os movimentos sociais, as lideranças comunitárias, nesse sentido. Eu acho que o curso ele vai afinado nesse sentido, como um espaço onde as pessoas possam participar, questionar, se posicionar e construir outras alternativas que não essas que são dadas, né, como certas. Pode-se dizer que é uma ideia também, que eu acho que é muito importante o curso, que eu sempre tentei, por esse grupo, debater um assunto que é o do sistema. Mas sempre dá esses artifícios dos conselhos, a gente acaba os recursos das leis em prol do bem comum, né? Porque as pessoas têm muito preconceito ainda, aquela imagem da polícia da saúde, que tudo que vai se resolver, eles acham que tem crime, é a polícia que está precisando, é o prefeito que não está agindo, é o deputado que está errado. Até foi assassinado um moço lá na rua da minha casa, eu estava super tranquila, nas ruas da praia, para cedo de poucas, eu estou com medo de ir para praia. Aí tem um movimento no Facebook. Foi aonde? Foi no Tavares. Foi no Tavares. Aí tem um movimento no Facebook porque tem que pôr segurança particular, porque a gente tem que ter jovens, até então acho que geralmente pensa, a gente tem cabeça aberta, a gente está mais moderno. Que tem que chamar a polícia, que está precisando de ronda. Só que muita gente está financiando isso e não sabe, porque lá a gente está comendo. E é fácil falar, é fácil criticar e dizer que não está funcionando, que está errado isso, está errado aquilo. Mas agora, por exemplo, não fazer um conselho, se unir, pôr isso às 10, ou até tentar buscar com os jovens para eles terem outras opções que não sejam as drogas para ter dinheiro, as pessoas elas não têm essa ideia moral ainda antiga.
séculos, sabe? Que eu acho que isso é o principal, no marco chave. E meus alunos que eu acho que motivaram mais a seguir esse caminho. Porque tem os religiosos, que a ideia deles é uma maneira, tem os policiais que deram deles é outra, mas às vezes tem bastante contato com vários, eles já é diferente. Então eu acho que o conselho, unir a comunidade e a região é o melhor caminho. Vou até propor para você o seguinte, ó, vou mostrar agora o que a gente está chamando de marco conceitual, que a gente gostaria de implementar aqui no curso, e a gente para tomar um lanchinho. Na sociedade, como é que é o negócio ali? Obesogênica, é um pãozinho básico. E aí, depois a gente volta e a gente podia fazer, de vocês que já tiveram experiência, a gente fazer um levantamento um pouco de que tipo de questão vem, de quem, qual é esse perfil que vocês que já tiveram contato, qual é o perfil dessas pessoas que fazem o curso de capacitação do conselheiro, até para a gente pensar um pouco. As dificuldades que vocês tiveram. Isso, então a gente apresenta agora, paramos um pouco, a gente volta levantando com vocês isso. Até para depois, não adianta a gente ficar aqui, pode ser com teorias, e isso vai ser difícil de lidar com as pessoas, porque as pessoas têm a nossa colega falou, saber dar um norte, né? Então, vou falar um pouco da matriz teórica do mapa conceitual, né? Então, a primeira questão importante é a compreensão, como eu falei para você, a gente sempre começa pela questão epistemológica, pela questão da compreensão, porque isso depois, todo o desdobramento depois de ações vem desta compreensão, né? Então, que compreensão é essa? A gente sabe que esta questão aí diz respeito a uma questão de uma relação de um dado sujeito com a droga, mas isso não é solto, né? Isso tem a ver com uma coisa que se chama contexto. Então, esses três elementos, este sujeito, a droga e este contexto, são elementos cruciais para se compreender a situação do uso de drogas. Não dá para tomar nenhum desses elementos de forma isolada, né? Então, é sempre um sujeito numa relação com a droga e estas duas coisas num contexto, porque tem a droga no contexto, que a gente estava falando, da economia da droga, certo? E um conjunto de coisas que estão em jogo aqui, e este sujeito, obviamente, sempre dentro de um contexto, como o exemplo que ela trazia para nós aqui, né? Então, deixa eu falar de um texto que, né, tem um textinho de 3 páginas, chama-se Por que os humanos usam drogas? Ele vai trabalhar justamente com esse triângulo de uma forma bem metafórica. E esse texto e onde é que tem esse texto? Na internet, se colocar no módulo do consultório de Potem, né, André? Depois a gente da indicação. Mas, assim, tem uma coisa interessante que ele diz assim, que esse sujeito, ele é um sujeito que é marcado pelo sofrimento, pelo tempo. Saber que você tem um tempo finito e, portanto, pela angústia da morte, né? E que esse sujeito vai ser atravessado por um contexto e que esse contexto a gente não pode desprezar, por exemplo, inclusive no nosso país, na situação, por exemplo, relativa ao contexto social. E aí ele traz uma fala que eu acho muito interessante, que ele diz assim, os nossos nascimentos não são marcas inevitáveis de destino, mas trazem sementes do que poderíamos ser. E aí ele vai colocar de uma situação que ele viveu, onde ele visita uma família na Cracolândia e com várias crianças pequenas, e ele fica vendo aquelas assim, pelo menos as casas são compridas e as famílias se misturam ali naquele espaço, e muitas crianças nascem ali, as mães são prostitutas e nascem ali naquele espaço, e ele traz assim, de que a gente não pode dizer que esse nascimento seja uma marca inelutável de destino, então necessariamente ele vai ser um usuário de crack, né? Mas assim, a gente não pode desconsiderar de que aquela criança nasce num contexto social onde ela tem
digamos assim, buracos maiores. Esse sujeito é um sujeito mais marcado, talvez, pelo sofrimento, pelas faltas, do que o meu filho. Eu estava falando hoje de manhã e dizendo, eu estou com saudade, eu te amo, no almoço tem que arranjar um presente para levar. Quer dizer assim, a gente não pode perder de vista esse contexto também nessa perspectiva e a marca que esse contexto faz nesse sujeito. E aí é que entra assim, que droga entra aí, ele diz assim, buraco que fica um buraco muito grande. Então talvez o crack seja a droga ideal para as pessoas que têm um buraco tão grande, tão poucas possibilidades de vida. E aí significa que para diminuir esse buraco a gente vai precisar fazer uma intervenção nesse contexto, porque esse contexto é feito na subjetividade desses sujeitos. E aí sim a gente pode alcançar então esse sujeito numa relação circular. Mas é um texto assim bem interessante, ele vai trazer Adão e Eva e conta algumas histórias, eu acho que vale a pena ler, tem tudo a ver com Paraíso, os paraísos artificiais. Bem. Então, isso diz respeito à questão da multideterminação deste fenômeno, né? Que é uma questão fundamental, veja, e que aqui já tem um contraponto aos reducionismos da tese, né? Hegemônica. Tá? E quando a gente fala então do sujeito, que sujeito é esse? Né? É o sujeito integral, né? Toda a concepção do sujeito integral. E aí a gente põe aqui o biopsicossocial, mas aquela discussão que a gente fazia, que compreender este sujeito vai muito além de somar aspectos biológicos, orgânicos, psicológicos e sociais, né? Um pouco da ideia da Gestalt, né? Toda é muito mais do que a soma das partes. Quer dizer, pensar a integralidade é pensar não somente um somatório, mas pensar a relação de função entre esses vários aspectos e a idiosincrasia que se dá nessa relação de função. Cada um de nós é um, ao mesmo tempo que a gente é qualquer um, né? Porque a gente é humano, a gente vive, a gente é fruto desse contexto, mas a gente é singular de tudo isso. Então, cada um de nós é singular universal, né? Então, como é que compreende essa relação, desta singularidade, dessa idiosincrasia e, ao mesmo tempo, desta coisa de sermos sociais, de sermos outro, como outro qualquer, né? Então, este um e este outro aí, né? Que vai dar essa noção de integralidade, né? De que nós somos muito mais do que somente a soma, ainda que tenhamos todos esses aspectos envolvidos, né? Digo isso, veja, por que eu estou marcando isso? Porque o povo da tese também já descobriu isso, né? Quando nós inventamos a roda, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? O modelo hegemônico, ele já fala em biopsicossocial, certo? Só que fala numa perspectiva mantendo a lógica do qual? Da doença, do individualismo. Então, eles consideram que tem um aspecto social e psicológico. Mas o que é o social aqui? O social é aquele que vai lapidar o diamante. Ou seja, o cara já vem com aquela estrutura, já vem com aquela tendência, mas o social vai moldar isso que já é intrínseco ao sujeito. Dá para entender aqui, ó. Então, o biopsicossocial não é um discurso da antítese. Na verdade, é a salvação da lavoura do discurso da tese. Certo? Porque, lógico, eles sabiam que isso não resolvia de reduzir ao bio. Porque eles não podiam desconsiderar as outras, mas eles fazem a somatória. Não pensam a integralidade. Por isso que eu estou marcando aqui, tem a diferença, nós não vamos ficar a manhã inteira discutindo isso, porque só estuda duas teses, mas tem uma coisa aqui que é diferenciar um pouco esse biopsicossocial como simplesmente ainda é o determinismo, né? Mas a gente considera que tem outros aspectos, vamos considerar que tem outros aspectos, ou realmente é pensar que um aspecto não existe sem o outro, e que você tem que pensar isso, esse sujeito numa produção singular universal, utilizando isso dentro de um contexto daquilo que a gente falava antes, tá? Então, isso aqui também vai implicar a mesma questão da multideterminação, né? Ou seja, a ruptura com os reducionismos, né?
E aí, come porque os humanos usam drogas, né? Come porque os humanos usam drogas. Então, lógico que isso vai implicar, quando a gente fala desses sujeitos, vai implicar diferentes contextos de uso que tem que ser considerados, que é um pouco o que ela descrevia lá na experiência, né, de Salvador. Quer dizer, que contextos são esses? Você vai simplesmente desconsiderar esse contexto, levar para um outro canto, botar fogo nas coisas do cara, porque a Copa vem aí, nós temos que limpar a rua. Quer dizer, como é que isso fica? O que está em jogo aqui? Né? E, logicamente, que dependendo dessas circunstâncias, isso vai produzir diferentes padrões de uso. Tudo isso são conceitos que o curso vai trabalhar, certo? Padrões de uso, epidemiologia, contexto, redes sociais e tal. Ou seja, a gente tem que entender a função da droga na vida do sujeito. Esta é a questão fundamental. Aí, teve uma fala que saiu muito, eu vou retomar, porque assim, foi uma coisa que tem a ver com isso, porque assim, todo mundo sabe que a droga faz mal. Você passou assim. Mas a droga faz mal para todo mundo. A droga faz mal em todos os contextos. Se a gente está falando aqui de uma singularidade que tem que ser considerada a partir de contextos de uso, vou dar um exemplo, porque o tempo todo eu vou trazendo a minha prática. Uma adolescente que se prostitui e diz que ela não consegue ir para a cama e fazer o trabalho dela sem o crack, porque é a morte. E é aquilo que a mantém no trabalho, que naquele momento é a possibilidade que ela tem de estar em casa com o padrasto abusando sexualmente dela, é pior do que estar na rua se prostituindo, que foi a forma que ela encontrou para sobreviver na rua, mas sem o crack não dá. Então, assim, dá para chegar e tirar o crack porque o crack faz mal, ou o que é que faz mais mal, como é que a gente lida com situações que estão tão complexas. Então, assim, para quebrar um pouco isso de que a droga sempre faz mal, a gente precisa levar em conta justamente essa visão integral, né, multideterminada e dinâmica, para olhar para esse fenômeno. Porque quando a gente diz assim, muito rapidamente, a gente sabe que a droga faz mal, é algo que vem de dentro, que a gente internalizou e às vezes sem questionar. E acho que o objetivo desse espaço é que vocês possam fazer questionamentos em relação ao que vocês pensam e até colocar aqui o que vocês pensam, dizendo, não, eu acho mesmo que droga faz mal, e vamos conversar sobre isso, por que droga faz mal, se todas as drogas fazem mal, quando é que a droga faz mal, quando é que a droga não faz mal. Vamos falar sobre isso para que isso não saia nas respostas que vocês vão estar aí fazendo com os tutores e com as pessoas. Porque os próprios psiquiatras que trabalham que tratam com esses dependentes químicos, eles próprios fazem uso recreativo de drogas ilícitas. Eles exatamente. Mas veja só, essa questão é bem importante, né? Porque na videoaula que a gente agora está trabalhando, né? A gente falou, não, vamos dançar nas ruas, porque as pessoas acham que é droga, né? E aí elas foram para as ruas de Floripa e de São Paulo, e perguntavam para as pessoas, e as pessoas diziam, droga horrível, droga mal, droga... Esta perspectiva é a predominante, certo? Mas acontece que a droga, antes de ser o mal, é o prazer, certo? Porque é o que dizia lá os adolescentes, por que usa droga? Porque dá prazer. Ninguém vai usar droga, ninguém vai usar algo que não traga algum tipo de benefício. Só se detonar, ninguém vai fazer. O problema tem e depois tem desdobramentos e consequências, né? Então veja, a desconstrução dessa lógica moral é importante também. E isso vai ser um discurso predominante, porque quando tu vai para a rua perguntar para as pessoas, a ênfase moralizadora é tão grande que as pessoas falam isso. Daí era muito engraçado, né? Porque a gente orientou daí assim, vocês perguntam isso, depois perguntam, cafezinho é droga, álcool é droga. E aí a resposta das pessoas, cafezinho é droga. Daí eles dizem assim, não, cafezinho não é droga, vicia, mas droga não é. Álcool não é droga e não é proibido. Daí perguntam, álcool é droga? Não, álcool não é proibido, não é droga. Mas vicia também, vicia. Então veja, as pessoas não têm o conhecimento
Teve uma outra Claro, bem interessante, né? que ela disse assim, eu tenho uma experiência na minha família. Meu irmão, ele era tão bom antes de começar a usar droga, quer dizer, passou a usar droga, ficou ruim. Ficou né? ruim. Ele fala assim da história. E tentar sair dessa sempre pensando no lícito e no ilícito, né? Tentar entender que justamente é algo que aparece e tem uma função na vida desse sujeito. Eu acho que aparece aqui nas falas, porque daí o médico falou, né, que usa droga ilícita, né? Isso. Mas acho que pouco importa, a questão é que o álcool, por exemplo, epidemiologicamente é muito mais grave que o crack, sabe? Então a gente tem que tentar entender mais assim a função que essa substância tem, sabe? E que não existe sociedade sem droga, sabe? Só pra deixar... definir o que é droga, que não se reduz ao lícito e ao ilícito, sabe? E que não existe sociedade sem droga, porque a gente tem que entender por que esse padrão de uso mudou, por que esses sujeitos agora têm essa relação com a substância. Porque o crack ganhou essa dimensão, aqui epidemiologicamente ele não é 0,7, até 2005, 0,7 a gente está esperando agora sair os nossos. Você, por exemplo, uma pessoa tem uma condição financeira boa, uma boa família. Meu Deus, ele tinha tudo. Por que ele usa droga? Meu Deus, foi se estragar. Tipo, você escuta várias. Exatamente, vai se estragar, vai como se fosse só esse. Fazer, né? O contexto dele. Acho interessante também falar que a gente sempre Gente, depois da fala dela, nós vamos tomar o café, porque já está... Precisamos de uma droguinha. Por favor, café é droga ou não é droga? Não é droga, eles disseram, então vamos lá. Mas deixa ela falar ali pra gente. É no sentido de que a gente sempre fala da droga como do outro, é deles. Eles usam, os psiquiatras usam, né? Os usuários usam. Mas a gente não vê quantas vezes está no nosso contexto. Amigos que falam que, eu fumo maconha para escrever a tese, eu consigo escrever melhor. Ou coisas desse tipo. E Quantos cafezinhos a gente toma? Ou quantas Coca-Cola a gente ingere? Deslocar esse ponto, Existe uma implicação mesmo. porque esse distanciamento, acho que às vezes faz com que a gente perca o vínculo mesmo que você pode fazer com a pessoa, no trabalho. Vamos lá então, gente? Vamos às nossas drogas. Se nós estávamos falando em multideterminação, isso traz necessariamente, multideterminação do fenômeno, exige necessariamente um olhar interdisciplinar e intersetorial. Certo? Se o fenômeno é complexo, como a gente gosta de dizer, né? Se ele é multideterminado, então a abordagem dele não pode ser de uma única disciplina. Então, se o fenômeno, se o fenômeno é multideterminado, então isso significa que a abordagem dele tem que ser interdisciplinar e intersetorial. Não vai ser uma única disciplina que vai dar conta da complexidade desse fenômeno. Não vai ser um único setor, só a saúde, só a assistência social, só a educação para dar conta deste fenômeno. Certo? Daí, dada esta condição, esse pressuposto, o desdobramento é este campo de práticas, né, interdisciplinares e intersetoriais. No livro passado do Prevenção do Álcool e das Drogas de Trabalho, tinha um capítulo que falava da diferença dos conceitos de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. Só que... Nesse não tem. Ai, que bom. Graças a Deus. Então, daí ele fazia essa diferença, só que os outros todos os capítulos, até era título de outros capítulos, dizendo a intervenção interdisciplinar com o mesmo conceito que aquele capítulo tinha definido como se fosse a intervenção transdisciplinar, sabe? Daí ficou bem confuso. Não, mas este não tem. Tem? Não, era de outro curso, né? É do curso para no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Não, esse aqui não tem. Mas eu vou discutir o que eu entendo por interdisciplinaridade agora. Tá? E se isso é interdisciplinar e intersetorial, isso implica então que a ação dos conselhos ela tem que ser pautada por essa lógica.
principalmente pela lógica intersetorial, certo? Quer dizer, nós temos conselhos de saúde, conselhos de educação, conselho de entorpecente, conselho da criança, conselho tutelar, conselho disso, conselho daquilo. E para lidar com uma situação complexa como é o fenômeno de uso de drogas, não dá para esses conselhos agirem independentes, né? Por isso, uma das coisas que a gente tem bastante forte no livro aí, é a construção de redes intersetoriais, né? Para a gente pensar essa questão, viu? Ontem nós estávamos viajando aqui na preparação dos PowerPoints, descobrindo as maravilhas. Eu acho tão lindo, eu aprendi algumas coisas, mas nada disso. Não se preocupe. Eu não fazia nada disso, eu tenho feito assim, ó, vocês. Você chega daqui do outro lado. Ela, por enquanto, está tudo no monocromático. Eu estou no Technicolor, mas é porque eu acho que a versão do computador dela não permite. Troca de computador. Então, eu vou discutir qual é a concepção de o que eu entendo, certo? Por interdisciplinariedade. Vamos ver se o livro entende da mesma forma, mas acho que sim, tá? Então, para pensar isso, eu uso uma metáfora do professor Pedro Bertolino, que é um filósofo aposentado da UFSC, né? Que ele utiliza, tá? Que ele pega a lógica do arco de pedra, né? E aí, o Marco Polo, então, lá no Ítalo Calvino, nas Cidades Invisíveis, ele traz um diálogo do Marco Polo com o Kublai Khan, né? Que era o rei, né, lá da China. De onde que era que o Marco Polo vai parar? Ah, bem longe. É bem longe, vamos lá. Aí, Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, responde Marco, mas pela curva do arco que elas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: por que falar das pedras? Só o arco me interessa. Polo responde: sem pedra, o arco não existe. Ou seja, quando a gente fala de interdisciplinariedade, cada disciplina é como se fosse uma pedra, que tem sua especificidade, sua singularidade, seu objeto de intervenção, etc. Mas a ação, ela só se sustenta se houver uma articulação de função entre as várias disciplinas, entre os vários setores. Veja, tem uma pedra fundamental, um arco de pedra, qualquer uma que tu tire daqui, o arco cai. Certo? Mas, sem pedra, o arco não se sustenta. Certo? Veja, o rei queria uma explicação metafísica, né? A causa primeira, a pedra última. Quando a gente trabalha com interdisciplinaridade, a gente supera, né? Esta lógica de que tem uma ciência primeira, a ciência que vale mais, o ato médico, seja o que for. Certo? Então, você vai entender que as disciplinas ou os setores têm que trabalhar junto, não há o que é o prioritário, né? Mas sim uma articulação, veja, o que é o mais difícil, né? Porque articular de forma que você tenha um ar, a metáfora aqui não é fácil, né? Que é muito diferente, veja, de você colocar um monte de pedra junto, somadas, sem que formem o arco, que é o multiprofissional, né? O multidisciplinar, certo? Veja, aqui vou fazer uma crítica aos trans, eles que me matam, né? Mas o trans implica o quê? A lógica de que você não precisa da pedra, não precisa da disciplina. E depois de uma coisa agora, é uma discussão polêmica e grande, né?
Mas, de qualquer maneira, veja, pensar interdisciplinariedade e intersetorialidade é pensar a relação de função entre as coisas. É pensar que não tem uma que seja prioritária em relação à outra, né? E que a gente tem que trabalhar no mesmo horizonte, que permite a articulação, né? Esse é o grande desafio dele. O problema é visões tão díspares para articular isso, né? Então, por isso a importância desse curso, para tentar unificar um pouco as diferentes concepções que possibilitariam uma articulação. Tá? Então, quais são as diretrizes para a prevenção que o livro aborda e que a gente acha crucial aí, né? Diretrizes para a prevenção. Pensar a prevenção enquanto na lógica da promoção da saúde e da redução do dano. Esses são os dois grandes norteadores da antítese, né, do modelo da antítese, certo? Que deveriam nortear os programas de prevenção. Significa o quê? Na promoção de saúde, que você vai mexer com as determinantes da saúde. Quem promove saúde mexe com as determinantes, que são do contexto, bem, que são de várias ordens, né, inclusive pessoais, sociais, químicas, de várias ordens. Então você não foca o problema em si, você foca as determinantes da saúde, né? E a redução de danos implica o quê? Depois, minha amiga aqui, especialista em redução de danos, vai falar mais longamente para vocês, né? Mas a redução de danos implica o respeito à diversidade dos contextos e atores envolvidos no uso de drogas. E você não vai trabalhar com a meta da abstinência a priori, ainda que a abstinência possa ser uma possível ação, etc., para casos, em alguns casos, né? Mas você tem que respeitar os contextos e os padrões de uso e as situações singulares. Ou seja, você não coloca um a priori, você acolhe, você vê, e depois você vai construindo junto o processo, certo? Então, isso implica então a dimensão da cidadania, né? Que é um pouco que a gente falava, o sujeito que escolhe dentro de um determinado contexto, etc. Então, veja, é aqui, né? A que se opõe a isso? A um modelito, se a gente fosse pegar a parte da prevenção, né? Na tese e na antítese, nós estaríamos aqui falando da antítese, e o que seria a tese? No campo da prevenção às drogas. É o modelo da guerra às drogas. Porque a guerra às drogas demoniza quem? Quem é o grande demônio? A droga em si. Ela tem que ser evitada, afastada, o grande mal, etc. Certo? E com isso você tira toda a contextualização, a multideterminação, os vários fatores que estão envolvidos. Né? Então, veja, na verdade, aqui nós temos uma oposição a esta tese tão hegemônica, tanto que o nome do Comitê de Santa Catarina é Comitê para a Prevenção e Combate às Drogas. Dá para sacar? Porque os caras estão achando que internação é a grande solução? Certo? Então, tá? Então, tem aqui um foco. Mas os caras de Santa Catarina estão afirmando isso. Santa Catarina é um estado extremamente conservador e higienista. Ela tem todo tipo de política pública. É uma verdade, é uma verdade. É um estado higienista, conservador, no campo das drogas. Vocês estão articulados com o movimento? A gente vai, tenta ir na reunião, mas é tão insuportável que a gente não é fácil, né? Mas assim, é sério isso, né? Então, eu estou chamando aqui, eu não sei nem se tem esse termo, mas a gente está inventando aí um termo que a gente está chamando, pode ser que tenha, não seja intenção nossa, a gente tenha lido, sei lá, mas a gente está chamando de prevenção integrativa, né? Uma prevenção que promove saúde, que tem foco nos diferentes contextos e padrões de uso, que reduz vulnerabilidades psicossociais e que, portanto, ao fazer tudo isso, promove resiliência. Né? O que é resiliência?
é a pessoa ter condições, mesmo em situações de muita pressão, desfavoráveis, em contextos muito vulneráveis, a pessoa ainda ter condição de lidar com isso de uma forma saudável. Lidar de forma saudável não significa não usar droga. É lidar de forma que ela esteja integral nesse processo. Pode ser não usando droga, pode ser usando droga, que era aquilo que a gente falava. Depende do contexto da situação. Mas a gente tem que diminuir as vulnerabilidades. Que é onde a saúde vai para o beleléu, onde vai... Onde tudo entra em questão. Professora, sabe qual que é a ideia, qual que é o conceito de resiliência que está no livro? Mais aprofundadamente, assim, não sei. É esse mais ou menos que Tem lá, mas tem lá, tem um capítulo que vai falar de resiliência. Não é um capítulo específico. Eu acho que é no capítulo das redes. Não, é porque no livro Projeto de Trabalho, se não me engano, essa parte foi baseada